Imagina uma sociedade que existe há séculos. Uma irmandade secreta, presente em praticamente todos os continentes, cujos membros juram lealdade eterna sob pena de morte. Uma organização que reúne presidentes, artistas, juízes, cientistas e até líderes religiosos. Agora imagine que, apesar de estar por toda parte, ela quase nunca é vista. Suas reuniões são fechadas, seus rituais envoltos em símbolos que parecem tirados de um grimório antigo. O nome dessa sociedade é maçonaria, e o que vamos revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Parece mentira. Mas só se você tiver coragem de ir até o fim dessa história, porque o que vem a seguir não é teoria da conspiração. É fato. E está bem debaixo do nosso nariz. Ninguém sabe ao certo quando a maçonaria começou. Oficialmente, dizem que ela nasceu como uma confraria de pedreiros, no século XIV, que construíam catedrais góticas na Europa. Mas há documentos e pistas que indicam que essa história começou bem antes, talvez com os templários, aqueles mesmos cavaleiros que lutaram nas cruzadas e que, misteriosamente, desapareceram da noite para o dia. Alguns dizem que os maçons são os herdeiros diretos dos templários, que esconderam seus segredos em rituais simbólicos e fundaram uma nova ordem nas sombras, para escapar da perseguição da igreja. E falando em igreja, a maçonaria e o Vaticano têm uma relação perigosa. Ao longo da história, vários papas proibiram os católicos de entrarem na maçonaria, chamando a Irmandade de obra do demônio e inimiga da fé. Por quê? Porque os maçons juram fidelidade uns aos outros, acima de qualquer religião. Porque em suas cerimônias eles invocam o grande arquiteto do universo, uma entidade que não tem nome, rosto, nem religião. Porque eles possuem conhecimento. Conhecimento antigo, proibido e, talvez, real. Os maçons estão divididos em graus. Muitos graus. Quanto mais alto você sobe, mais secretos se tornam os ensinamentos. Um iniciado comum, de grau 1, talvez nunca saiba o que acontece no grau 33, o nível mais alto, reservado apenas aos poucos escolhidos. Dizem que nesse grau final, os segredos da humanidade são revelados. Segredos sobre a origem do universo, sobre o controle político global e até sobre a vida após a morte. Em um dos rituais mais comentados, o iniciado é vendado e conduzido por outros membros com uma corda amarrada ao pescoço. Ele deve jurar silêncio absoluto, sob pena de ter a garganta cortada caso traia os segredos da ordem. Pode parecer apenas teatral, mas esses rituais são levados muito a sério. E a repetição constante de frases simbólicas, gestos com as mãos e uso de objetos como o esquadro e o compasso, tudo tem um significado oculto. Um código que só os iniciados conseguem decifrar. Mas o mais assustador não é o que acontece dentro das lojas maçônicas. É o que acontece fora delas. Pense nisso. Quase todos os presidentes dos Estados Unidos eram maçons. George Washington, Benjamin Franklin, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, até Barack Obama e Donald Trump foram associados, direta ou indiretamente, a grupos maçônicos. E isso não é coincidência. Nos monumentos de Washington, D.C., há símbolos maçônicos escondidos em plena vista. O olho que tudo vê, no topo da pirâmide do dólar, é um deles. O obelisco gigante que homenageia Washington é outro. E se você traçar linhas ligando alguns dos principais prédios do governo americano, verá um desenho quase perfeito do símbolo maçônico do esquadro e compasso. No Brasil, a história não é diferente. Dom Pedro I era maçom. José Bonifácio também. A independência do país foi articulada dentro de lojas maçônicas, em segredo, sob a vigilância dos portugueses. Até a proclamação da República teve dedo maçônico. Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, fazia parte da Irmandade. Mas não para por aí. Muitos artistas e pensadores do mundo moderno também eram maçons. Mozart, por exemplo, compôs músicas para cerimônias maçônicas. Walt Disney, dizem, escondeu mensagens secretas em seus filmes, símbolos discretos, personagens com gestos ocultos e até castelos projetados com base em geometrias maçônicas. E o que dizer dos filmes de Hollywood? Muitos deles carregam símbolos do olho que tudo vê, pirâmides, e até mesmo cenas inspiradas em rituais ocultos. Coincidência? A maçonaria sempre defendeu liberdade, igualdade e fraternidade. Ao menos é o que dizem oficialmente. Mas na prática, há uma linha tênue entre fraternidade e favorecimento. Entre união e controle. Vários juízes, políticos e empresários de alto escalão pertencem à maçonaria. Eles se reconhecem por apertos de mão secretos, palavras-chave e até pequenos sinais visuais que só um maçom seria capaz de notar.
Imagine um tribunal onde tanto o juiz quanto o advogado são maçons. Quem você acha que vai sair ganhando? Ao longo dos séculos, essa sociedade secreta conseguiu sobreviver a perseguições, revoluções e escândalos. Alguns dizem que é porque ela serve a um propósito maior, proteger o conhecimento antigo. Outros acreditam que, na verdade, ela é parte de algo ainda mais sombrio, uma engrenagem invisível de um sistema global de controle. E não estamos falando de ficção. Existem documentos históricos, testemunhos e até vazamentos que confirmam que a influência da maçonaria ultrapassa fronteiras, religiões e governos. E o mais estranho é que ninguém parece realmente se importar. Você já se perguntou por que sabemos tão pouco sobre uma organização tão presente no mundo? Por que os grandes jornais, as emissoras de TV e até os políticos evitam tocar no assunto? Talvez seja porque muitos deles também estão lá dentro. E o que será que eles sabem que nós não sabemos? Agora que você já conhece a origem e a influência silenciosa da maçonaria ao longo da história, prepare-se para descer ainda mais fundo nesse labirinto de mistérios. Porque o que acontece dentro das lojas maçônicas é algo que poucos ousam comentar, e muitos preferem fingir que não existe. Há relatos antigos, e outros mais recentes, de rituais que beiram o macabro. Em cerimônias de iniciação, o iniciado, vendado, é conduzido em silêncio por uma sala escura. Em sua mão, ele segura uma corda. No pescoço, uma espécie de laço simbólico. Ao seu redor, irmãos maçons observam em completo silêncio. O som de sinos, martelos e cânticos ecoa no ambiente. Quando a venda é retirada, ele está diante de um altar, com o esquadro e o compasso sobre uma Bíblia aberta, iluminada por velas. Ele é, então, obrigado a jurar segredo absoluto. E esse juramento inclui a promessa de ter a garganta cortada, o coração arrancado ou o corpo mutilado, caso quebre seu voto. Isso não é invenção. Está registrado em antigos rituais escoceses do século XVIII. Claro, os maçons modernos dizem que esses trechos são apenas simbólicos. Mas o que dizer de tantos ex-membros que desapareceram depois de tentar revelar segredos internos? Alguns chegaram a dar entrevistas dizendo que sabiam demais. Um deles, um empresário canadense do ramo de mineração, chegou a afirmar que os altos graus da maçonaria escondem uma estrutura de poder semelhante à de um culto. Dias depois, seu carro foi encontrado carbonizado em uma estrada de terra. A polícia disse que foi acidente. A família não acredita nessa versão até hoje. E isso levanta uma questão perigosa. Existe uma maçonaria visível, pública, que ajuda instituições de caridade, doa cestas básicas e faz palestras. E uma maçonaria invisível, secreta, que atua nos bastidores da política, da economia e até da religião? Várias denúncias apontam para isso. Na Itália dos anos 1980, estourou um escândalo envolvendo a loja P2, uma loja maçônica clandestina liderada por Lício Gelli. Documentos revelaram que mais de 900 pessoas influentes faziam parte da loja: juízes, militares, políticos, empresários e até membros da mídia. A loja P2 foi acusada de conspirar contra o Estado, influenciar eleições e até manipular o Vaticano. O caso foi abafado, mas deixou marcas profundas. Muitos acreditam que foi apenas a ponta do iceberg. E no Vaticano, será que a influência maçônica acabou mesmo? Oficialmente, a Igreja Católica ainda proíbe a entrada de seus membros na maçonaria. Mas existem relatos estranhos envolvendo padres e até cardeais ligados a grupos secretos. Um ex-bispo italiano afirmou que certos ritos maçônicos foram incorporados em cerimônias dentro da própria igreja. Ele foi afastado por problemas de saúde. Nunca mais apareceu em público. E o mais intrigante, um dos símbolos mais antigos da maçonaria, o olho que tudo vê, aparece em diversas obras sacras da Idade Média, pintado em catedrais, vitrais e manuscritos. Seria coincidência? Ou uma aliança secreta entre a igreja e a maçonaria? E se a maçonaria for apenas uma das peças? Essa é a teoria mais assustadora de todas, que por trás da maçonaria existem outras sociedades ainda mais secretas, mais antigas e mais poderosas. Os Illuminati, por exemplo. Oficialmente extintos no século XVIII, muitos acreditam que eles continuam agindo nas sombras, e que teriam se infiltrado dentro da própria maçonaria. A teoria é simples: os Illuminati não criaram sua própria estrutura. Eles simplesmente tomaram o controle de outra que já existia, a maçonaria. Se for verdade, isso explicaria o porquê de tantos rituais parecerem quase religiosos, com elementos que misturam alquimia, numerologia, astrologia e até referências a entidades desconhecidas. Alguns autores falam de uma elite global que se comunica por símbolos e que controla eventos mundiais, guerras, pandemias,
colapsos econômicos, de forma planejada, com décadas de antecedência. Tudo dentro de uma agenda maçônica para estabelecer uma nova ordem mundial. Mas há quem vá ainda mais longe. Existe uma teoria bizarra que circula há anos entre estudiosos ocultistas, a de que os rituais mais elevados da maçonaria não servem apenas para manter segredos, mas para canalizar energia. Energia coletiva. Energia espiritual. Os templos maçônicos seriam, na verdade, pontos de concentração energética, locais geomânticos, construídos com base em coordenadas específicas, como se fossem antenas espirituais ligadas a algo muito mais antigo que a própria humanidade. É exatamente por isso que muitos dos templos maçônicos do mundo todo são construídos em locais específicos, alinhados com o nascer do Sol, os solstícios, ou com constelações como Órion e Sírius. Isso é real. Pode ser conferido em registros de arquitetura maçônica. E está diretamente ligado a um conhecimento que a ciência moderna ainda não entende, mas que os antigos já dominavam. E mais uma coincidência que incomoda muita gente. Em muitas dessas lojas há referências ao Antigo Egito, a rituais babilônicos, à cabala hebraica e ao hermetismo. Por quê? O que os maçons sabem sobre o passado da humanidade que nunca foi revelado ao público? Há símbolos egípcios em aventais maçônicos. Há pirâmides em altares. Há múmias representadas em estátuas. E em certos ritos, o iniciado é chamado de Ira, em referência a Hiram Abif, um personagem bíblico misterioso que teria construído o Templo de Salomão e sido morto por se recusar a revelar um segredo sagrado. Agora pense, por que esse mito é o coração de praticamente todos os rituais maçônicos? E que segredo seria esse, tão poderoso, que ainda hoje permanece oculto? Talvez a maçonaria esteja protegendo algo. Ou, pior, escondendo algo. E antes que você pense que tudo isso é apenas história antiga, saiba que a maçonaria continua ativa, poderosa e discreta. Há mais de 6 milhões de maçons espalhados pelo mundo. No Brasil, estima-se que existam cerca de 200 mil. E muitos deles ocupam cargos altos em empresas, tribunais, câmaras municipais, hospitais, universidades. Eles estão por toda parte. E você provavelmente já apertou a mão de um deles, sem saber. Se você ainda está aqui, é porque quer ir até o fim dessa história. Então já comenta aqui embaixo. Você acredita que a maçonaria seja apenas uma fraternidade filosófica, ou algo muito mais perigoso? Vamos revelar o lado mais oculto dessa irmandade: mortes misteriosas, pactos de silêncio, escândalos abafados e conexões com desaparecimentos. Além disso, o símbolo mais antigo da maçonaria pode ter sido encontrado em ruínas anteriores à própria escrita. Prepare-se! O que vem a seguir pode ser a parte mais sombria dessa história. Se até agora tudo pareceu secreto, agora a coisa fica realmente sombria. Porque há um ponto em que a maçonaria deixa de ser apenas uma irmandade filosófica e começa a flertar com algo mais perigoso: o controle absoluto por trás do silêncio. O poder sustentado por pactos inquebráveis. E a morte, como resposta para quem ousa atravessar o limite. Ao longo da história, diversos nomes surgiram ligados a escândalos envolvendo a maçonaria, e muitos deles desapareceram de maneira trágica, repentina, ou simplesmente foram apagados dos registros. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em Londres, em 1991. Um jornalista britânico chamado Stephen Knight publicou um livro intitulado The Brotherhood, no qual detalhava como a maçonaria estava infiltrada em cargo-chave da polícia, do judiciário e do governo. Ele foi ameaçado diversas vezes. Amigos relataram que ele se tornará paranoico, que estava sendo seguido. 3 anos após o lançamento do livro, morreu de forma inexplicável, aos 33 anos, justamente o número mais simbólico da maçonaria. Oficialmente, foi um aneurisma cerebral. Mas seus leitores nunca engoliram essa versão. E esse número, 33, aparece com frequência em casos de mortes estranhas envolvendo figuras ligadas à maçonaria ou a denúncias contra ela. Alguns estudiosos acreditam que esse número seja mais que um símbolo. Seria um tipo de assinatura oculta deixada para marcar eventos planejados. Um recado. Uma advertência silenciosa para quem entende os códigos. Outro caso obscuro aconteceu em 1982, na Itália. Um banqueiro chamado Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus, foi encontrado enforcado sob uma ponte em Londres. A polícia tentou, inicialmente, registrar como suicídio. Mas logo descobriu-se que Calvi era membro da loja P2, aquela mesma envolvida em escândalos de corrupção, conspiração e supostas ligações com o Vaticano e com a máfia. A autópsia revelou que ele não havia se enforcado, havia sido morto. Mas até hoje ninguém foi responsabilizado pelo crime. O caso foi encerrado em silêncio.
E o nome de Calvi se tornou mais um entre muitos cujas mortes esbarram na fronteira entre o mistério e o poder. Mas e se os mistérios da maçonaria não forem apenas políticos ou filosóficos? E se forem ancestrais? Alguns arqueólogos afirmam ter encontrado símbolos incrivelmente semelhantes aos usados pela maçonaria em locais com mais de 10.000 anos. Entre eles, ruínas em Göbekli Tepe, na Turquia, o templo mais antigo do mundo, datado de 12.000 anos atrás. Nas pedras esculpidas, aparecem imagens de esquadros, formas geométricas complexas, olhos abertos e estruturas com alinhamento astronômico, exatamente como os templos maçônicos modernos. E aqui entra uma teoria ainda mais assustadora, a de que a maçonaria seria herdeira de um conhecimento pré-diluviano, anterior às civilizações conhecidas. Um saber que sobreviveu ao fim da Atlântida, sim, aquela Atlântida mítica citada por Platão, e que foi repassado secretamente por sacerdotes ao longo das eras, até chegar às mãos de certos grupos iniciáticos. O mais curioso, essa teoria é levada a sério por estudiosos de sociedades secretas. E o próprio simbolismo maçônico parece sugerir isso. O Templo de Salomão, central em seus rituais, nunca foi comprovado arqueologicamente. É quase como se fosse um símbolo arquetípico, um templo invisível, construído não em pedra, mas em sabedoria. Em camadas de mistérios que atravessam milênios. E quando falamos em mistérios que matam, não estamos exagerando. Há registros de ex-maçons que desapareceram após ameaçarem revelar práticas de controle mental, pactos de influência entre lojas e governos, e até experimentos psíquicos. Em 2006, um engenheiro francês chamado Alain Julien Ferrer publicou online um artigo intitulado O Véu Rasgado, onde dizia ter provas de que certas lojas da maçonaria europeia estavam envolvidas em experimentos com manipulação mental e hipnose avançada. Dias depois, ele sofreu um acidente de carro e sobreviveu. Mas nunca mais falou no assunto. Hoje vive recluso, sob proteção judicial. Diz que teme pela vida. E tem mais. Você já ouviu falar de pessoas influentes que sobem rapidamente na carreira sem explicação lógica? Juízes que nunca perdem uma causa. Empresários que escapam de escândalos como se tivessem imunidade. Políticos que nunca são investigados. Existe uma expressão interna que circula em bastidores políticos: ele tem a mão fechada. Essa é uma possível referência a um gesto maçônico de reconhecimento, a mão fechada sobre o peito esquerdo, onde estaria o coração. Um símbolo de lealdade, mas também de submissão total ao código da ordem. E, para muitos, isso é a confirmação silenciosa de que a maçonaria não apenas observa, ela atua. Discretamente. Silenciosamente. De forma invisível, mas brutal. E o mais macabro de tudo, as suspeitas de que, em certas lojas clandestinas, rituais de morte simbólica ultrapassam o limite do simbólico. Nesses rituais, o iniciado é colocado dentro de um caixão, com os olhos vendados, enquanto ouve cânticos e textos que falam de morte, renascimento e sacrifício. Embora a maçonaria oficial negue qualquer ritual físico ou violento, rumores persistem de que, em certos círculos fechados, especialmente os chamados ritos escoceses retificados e ritos herméticos, há encenações extremamente realistas, onde o iniciado passa por um choque psicológico profundo. Em alguns casos, dizem, há mesmo o uso de substâncias alucinógenas. Tudo isso para apagar a identidade antiga e renascer como um verdadeiro irmão. E você ainda acha que é só uma fraternidade inofensiva? Hoje, milhares de pessoas fazem parte da maçonaria sem jamais saber o que acontece nos altos graus. São chamados maçons de loja azul, aqueles que ficam nos graus básicos e acreditam que a fraternidade é apenas um espaço para reflexão e companheirismo. Mas o topo? O topo é outro jogo. Ali estão os verdadeiros segredos. As verdadeiras alianças. E talvez, as verdades que nunca nos permitiram conhecer. Talvez o que assuste mesmo na maçonaria não seja o que sabemos sobre ela, mas o que não sabemos. E o mais inquietante, quantas outras sociedades, quantos outros pactos, quantas outras mãos invisíveis controlam nossas vidas, sem que a gente perceba. Se você chegou até aqui, comenta abaixo. Você acredita que a maçonaria protege segredos antigos? Ou que esconde um poder que ninguém deveria ter? E se inscreve no canal parece mentira porque no próximo vídeo, vamos revelar a possível ligação entre a maçonaria, os Illuminati e uma civilização perdida que deixou mensagens ocultas nas construções mais antigas do planeta. Ou será que eles ainda estão entre nós? Até lá! Mas cuidado, agora que você sabe demais, talvez eles também saibam de você.